Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vim com um vídeo que é sobre conselhos que eu queria ter recebido quando eu comecei a minha carreira de atriz. Se você não me conhece, muito prazer, eu me chamo Ana, sou atriz, produtora de conteúdo, falo sobre atuação, entretenimento, séries, filmes. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de se inscrever, de dar aquele engajamento, aquele like, aquele comentário, pelo amor de Deus, gente. Bom, eu acho que o primeiro conselho seria calma, tudo tem seu tempo. Eu sou uma pessoa que eu sou extremamente ansiosa, eu quero fazer tudo, né? Bem aquele filme, tudo ao mesmo tempo, não, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, enfim, eu quero fazer tudo. Tudo que eu puder fazer, pra ontem eu faço, só que não é bem assim que acontece, né? Não é no nosso tempo, a gente tem que entender isso, sabe? Não é na hora que a gente quer, mas eu acho que é na hora certa, na hora que precisa ser, né? Tem coisas na nossa vida que a gente não entende por que não tá acontecendo, mas depois a gente entende, sabe? Tem muita coisa na minha vida que eu não entendia por que não acontecia. Hoje, olhando pra trás, assim, eu até entendo, assim, até percebo, nossa, acho que se acontecesse naquele momento, eu não estaria tão preparada. Às vezes não era a hora certa. Enfim, teve pequenos momentos na minha vida que isso aconteceu, que eu vi uma oportunidade, aí não rolava. Rolava uma oportunidade, só que eu me sabotava, né? Eu tive muito isso de me sabotar por medo. Por medo do... É louco isso, porque assim, eu tive medo de não dar certo e eu tive medo de dar certo, né? Porque eu não sabia o que iria me acontecer. Eu não sabia como que isso ia rolar, se desse certo. Eu simplesmente não sabia. Porque a minha vida inteira eu fiquei com medo de tudo. Então eu acho que é calma, tudo tem seu tempo. E também vem junto esse conselho, não tenha tanto medo. O medo é bom para algumas coisas, mas um medo muito... Tudo que é exagero não faz bem. Bom, o próximo conselho é: nem sempre o primeiro trabalho vai mudar a sua vida. Eu, no início, assim, quando eu tinha conseguido meu primeiro trabalho, eu fiquei, meu Deus, essa é a porta de entrada para vários e vários trabalhos. Só que a realidade não é bem assim. A realidade é que pode ser que aconteça um primeiro trabalho, você estourar e conseguir vários outros trabalhos, mas eu vendo, na minha perspectiva, e vendo também alguns colegas, não é sempre que acontece isso. Isso é mais uma exceção do que a regra, né? Você vai conseguindo trabalho, você vai conseguindo amadurecer, você vai conseguindo aos poucos também. Enfim, eu acho que é bem aos poucos, vamos dizer assim. Como eu disse, pode ser que aconteça que você estoure no primeiro, já de primeira, mas não é a regra. E também a gente tem que entender, eu sempre falo isso, que a carreira do ator é de altos e baixos, né? É uma inconstância. Não é um trabalho, sei lá, CLT, que todo mês você tem lá garantido e tudo mais. Não, você vive de trabalho em trabalho. Pode ser que no momento você esteja estourando, fazendo 1000 trabalhos, mas pode ser que em outros momentos não. Então, como eu falei, o primeiro trabalho pode ser um estouro, mas depois o próximo pode ser que não. Terceiro conselho, aprenda sobre o mercado de trabalho. Porque quando você vai fazer curso, eu falo isso na minha experiência também, quando a gente vai fazer curso, a gente aprende sobre técnica, a gente aprende teoria, a gente aprende a fazer uma peça, atuar numa peça, atuar no audiovisual, mas quando a gente, né, vai para aquele momento, tô estudando, quero entrar pro mercado de trabalho, a gente não sabe o que fazer. Eu falo isso pra mim, porque quando eu terminei o curso, né, o maior, assim, tipo, eu fiz um curso técnico profissionalizante, durou cerca de 2 anos e daí, enfim, hoje em dia eu não paro de estudar. Mas esse foi uma porta de entrada, vamos dizer, pra mim. E quando eu terminei esse curso, eu não sabia nada do mercado, né? Na época eu tava começando elenco digital, todas essas coisas, assim, plataformas de elenco, né? E eu não sabia
como fazer, eu não sabia o que colocar, como colocar. Então, no início, as minhas fotos eram péssimas. Enfim, eu fui fazendo tudo na marra. Eu lembro que os meus primeiros monólogos que eu coloquei no elenco digital, foi eu e um amigo meu. A gente foi, tipo, numa praça gravar. E, enfim, a gente colocou lá, porque era o que a gente sabia, né? Então, eu acho que entender o mercado de trabalho é muito importante, né? O que aborda produtor de elenco, como que tem esse network, né? Porque é muito importante, né? Você ter essa rede de contato. E como abordar essas pessoas sem ser uma pessoa chata, enfim, esse tipo de coisa. O próximo, ele vai muito de encontro a isso que eu acabei de falar. Eu lembro que um professor, quando eu fiz um workshop, ele falou assim pra mim, e eu nunca vou esquecer: a gente tem que ser cara de pau. Então eu acho que é esse o conselho que eu tô pra vocês também. Seja cara de pau, mas não a ponto de ser uma pessoa intrusiva. Intrusiva que fala? Não sei. Mas uma pessoa sem noção, nesse sentido que eu quis dizer. Mas no sentido de você ser cara de pau, você se apresentar, você conversar, você falar do seu trabalho, você ter essa troca, sabe? Porque eu falo isso sendo uma pessoa tímida, porque a gente... E o ator também é assim, né? A gente vai muito naquele lugar de como se fosse uma desculpa, né? Desculpa por existir, desculpa por estar aqui, sabe? E não, gente, sabe? O nosso trabalho é tão importante quanto o do outro que tá ali também. Porque ao mesmo tempo que a gente precisa do trabalho, ele também precisa do nosso trabalho para poder fazer alguma produção. O audiovisual, principalmente, tem uma equipe, né? A gente precisa do diretor, do roteirista, da camareira, do maquiador, do ator, tudo isso é um conjunto. Ao mesmo tempo que você quer o trabalho, outro também precisa do seu trabalho. Então seja cara de pau, converse com as pessoas, sabe? Mas não seja nesse, né, no que eu falei, não seja sem noção. Isso aqui pode ser que dou um pouco. Não é todo mundo que vai te apoiar. Infelizmente, é isso que acontece. Muito doido, porque pode ser que pessoas que você espere que te apoie não te apoia. Pode ser que pessoas que você nem sabe, que tipo, não tá nem aí, assim, te apoiam. Muito louco, assim. Pode ser. Enfim, porque é um lugar muito essa profissão vem do lugar muito de sonho mesmo, né? Porque quando a gente trabalha com esse tipo de coisa, a gente quer muito fazer. Então é realmente assim, você ter o apoio é importante, mas tenha consciência que não é todo mundo que vai te apoiar. Muita gente que não conhece a gente, que parece que apoia mais a gente do que pessoas que conhecem a gente. Mas entenda que você, principalmente você, tem que se apoiar. Principalmente você tem que acreditar nos seus sonhos, sabe? Porque se você não vai acreditar, quem que vai acreditar? Próximo se junte com pessoas do mesmo meio que você. Tenha uma rede de apoios, como eu disse, né? É extremamente importante a gente ter um apoio, porque essa é uma profissão que pega muito no nosso sonho, da nossa vulnerabilidade. E você ter pessoas que te apoiem, uma rede de apoio, atores que estão junto, estão na mesma jornada que você, ou também pessoas do mesmo meio artístico, no caso, né? E também é muito bom pra fazer network, né? A questão de ser cara de pau, então você vê como uma coisa legal. Tem esse contato, tem essa rede de apoio pra você, tanto, né, nesse sentido dessa coisa, né? Que eu tô repetindo várias vezes, de apoio, mas também no sentido de fazer projetos com essas pessoas. O próximo faça o seu. Não se compare com ninguém, porque a comparação... Eu já falei, eu tenho um vídeo sobre comparação. A comparação é uma das piores merdas que a gente faz. Porque a gente fica olhando pro outro, e a gente não foca no que realmente importa, que é na gente, a nossa jornada, o nosso propósito. Eu já caí num lugar desse, principalmente com rede social, e ficar olhando lá, fulano tá fazendo trabalho, ciclano tá fazendo trabalho, e eu não tô fazendo nada. Então, assim, entenda que
Como eu já falei a questão do tempo, a gente tem o nosso tempo. Cada um tem suas questões, cada um tem sua jornada, cada um tem a sua vida. A gente não sabe o que o outro passa e o outro não sabe o que a gente passa. Então faça o seu, simplesmente. O próximo é muito importante, eu acho que é um dos mais importantes pra mim, assim. Mas antes de eu falar, eu peço pra vocês darem esse engajamento, de se inscrever no canal, de curtir se você gosta desse tipo de conteúdo. Eu falo sobre atuação, mas eu também falo muito sobre entretenimento, filme, série, enfim, cinema em si, porque eu amo muito isso, sou apaixonada por tudo isso e queria englobar, assim, da melhor maneira todos esses tipos de assunto. Bom, o próximo, como eu disse, pra mim é um dos mais importantes, que é você cuidar, você lidar com a rejeição, né? E ao mesmo tempo você cuidar da sua saúde mental. O autor, ele vive numa constante rejeição o tempo inteiro. A gente recebe muito não em todos os trabalhos que a gente recebe. Sei lá, vou dar um exemplo. De 100 testes que a gente faz, a gente passa, sei lá, em 10 ou às vezes nem isso, sabe? Então é muito importante a gente estar com uma saúde mental boa, se possível procurar enfim, terapia, esse tipo de coisa, porque muitas vezes a gente pode levar pro lado pessoal, só que, assim, você ser aprovado ou não, tem muita gente que não sabe, mas assim, tem coisas que não depende da nossa, vamos dizer, nosso talento, não gosto muito de falar assim, mas tudo bem, do nosso talento. Eu falo isso porque eu vou contar uma pequena história aqui. Teve um teste que eu queria muito passar. Muito. Estudei pra caramba, assim. E eu tava com eu não sei, eu tava sentindo uma coisa boa, sabe? Daí eu pensei, nossa, pode ser que eu passe, mas daí eu acabei não passando. E quando eu vi quem passou nos testes, não tinha nada a ver comigo. Nada, assim, tipo, nada a ver comigo. Então, às vezes, pode ser questão, sei lá, de perfil, pode ser outras questões também. Eu já perdi teste que eu não tava no lugar. Por isso que eu não... Eles gostaram muito de mim, mas eu não tava no lugar, né? Até o próprio exemplo da Bruna Marquezine, quando ela foi fazer o teste pra fazer a Supergirl. Ela não pôde ir, eu acho que era pra Inglaterra, né? Pra Inglaterra fazer o teste. Aí a outra menina que pegou, que eu esqueci o nome da atriz. Mas o não dela veio um sim, né? Que veio o Besouro Azul, enfim, tá aí estourando. Entende que às vezes a rejeição não é para um lugar ruim. Então, não leve pro lado pessoal de vocês. Cuide da saúde mental de vocês. Cada teste é um teste. Vamos aos poucos. Uma hora vem, gente. Uma hora vem. Esse é o último. Você fazer, simplesmente faça por você. Comece por algum lugar, porque se você esperar a oportunidade, pode ser que essa oportunidade não venha. Então, sei lá, se você é uma pessoa que gosta de escrever, escreva monólogos, pode postar na internet, ou pode escrever uma peça e apresentar em algum lugar, sabe? Tem tanto edital aí pra você fazer. Então, assim, crie a sua oportunidade, faça, produza conteúdo, sei lá, se junte com esses amigos que eu falei, faça um curta, faça uma peça, mas faça. Não espere a oportunidade chegar, porque é isso, pode ser que ela nunca venha. Passa por você. É isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham gostado dessa troca aqui. Se você gosta desse tipo de vídeo, conversando, né? Comenta aqui que eu faço mais, tá bom? Beijo!